Oi, oi. Boa noite, maravilhosas. Nosso dia 42 do nosso devocional Abraçada pela Presença. Nós estamos aqui. Hoje está um dia chuvoso. Boa noite, minha amiga Clarice. Como você está? Vamos embora. É assim que eu luto minhas guerras. É o nosso dia 42. Nós já estamos na nossa última caminhada dessa jornada. E hoje nós vamos entender como precisamos lutar as nossas guerras. Quando Deus criou o universo, Ele tinha um plano: relacionar-se conosco. Desde o Jardim do Éden, Ele se preocupa em unir a terra com algo, sua presença. E eu acredito que um dos maiores desafios de nossa vida é estarmos conscientes da presença de Deus em todo o tempo. Estamos vivendo estações em que nós não vamos conseguir avançar sem Deus, porque muito mais do que fórmulas e estratégias, é a presença de Deus que irá definir ou não se vamos vencer as nossas guerras. E tudo começa quando buscamos hospedar a presença em nosso dia a dia, tendo consciência de quem vive em nós. Ao longo de toda a Bíblia, podemos ter várias ocasiões em que Deus manifestou a sua presença e manifesta até hoje. Um exemplo é o tabernáculo, que foi o lugar que o Senhor mandou que fosse construído para que sua presença pudesse habitar. Um lugar no qual ele teria comunhão com seu povo. Em Gênesis 8, depois que criou Adão e Eva, Deus os visitava diariamente na virada do dia, para ter comunhão com eles. Depois que o homem cai em virtude do pecado, guerras e conflitos começam a acontecer. Pessoas são levadas cativas, mas o Senhor levantou Moisés. E então Deus disse: eu preciso encontrar com esse povo. Então ele entrega a Moisés a missão de construir o tabernáculo. Como citei no início desse texto. E todas as vezes que ele se encontrava com o Senhor, seu rosto voltava cheio de glória. Isso nos prova que quando você está na presença dele, até mesmo seu ambiente muda. Depois de Moisés, vem Davi e ele migra a presença para a Arca da Aliança. E onde a arca parava, havia prosperidade e harmonia. Boa noite, Yuri. Logo depois, Jesus vem e ele é a presença materializada aqui na terra. Ele veio para nos dizer que nós não estamos em um planeta abandonado. Deus está cuidando de tudo, viu? Não estamos largados. Existe alguém que morreu por nós na cruz e o reino que ele conquistou é meu e seu. Que os lugares celestiais que ele está sentado são meus e também são seus. Em Atos 2, vemos novamente mais uma manifestação da presença. Porque ele deixa para nós o seu Espírito Santo, o Consolador. E o Espírito Santo escolheu o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções para fazer o lugar da habitação dele. Você hospeda o Espírito Santo por onde for. E essa presença está disponível para nós.
porque ele foi, mas deixou o Espírito Santo. Ele foi, mas deixou todas as informações de como você e eu deveríamos viver. Ele foi, mas a presença dele está conosco. Essa presença encherá toda a terra. Mas o que quero dizer é que a presença e a comunhão expõem os nossos corações. Ela expõe o favor, a graça e traz alegria. O meu chamado nesta semana é para que não entendamos a presença de Deus para mais lugares. É que nós estendamos a presença de Deus para mais lugares. Por que não levá-la para onde formos? Por que não orar antes de entrar naquela reunião? Por que não se ungir? Por que não ler um salmo? Por que não usar as estratégias sobrenaturais para aquele negócio, ao invés de usar as suas estratégias? Existem épocas que nossos esforços acabam, as estratégias humanas se esgotam. E são nessas horas que nós sentimos mais fracassados que somos mais vitoriosos. Sabe por quê? Porque baixamos a nossa arma e deixamos Deus lutar com as armas dele. Boa noite, Ana. Boa noite, Maria Ivone. Sejam bem-vindas. Hoje quero te encorajar a se abrir para as experiências sobrenaturais e para se abrir para a presença. Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E quando honramos este mundo, sabe o que acontece? Os negócios, as pessoas, as soluções serão atraídas por nós. Não é sobre o quanto conquistaremos, mas sobre o quanto levaremos à presença dele. Não é sobre o quanto de resultados teremos, mas quanto de impacto nos resultados teremos com a presença dele. É isso aí, Ana. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A presença promove shalom na nossa vida. Quanto mais nós nos aproximamos da mesa da comunhão, mais construímos tendas para hospedar a presença. Você quer construir uma tenda para hospedar a presença nessa semana? Quanto mais em nosso dia a dia temos encontros divinos, mais vamos para o lugar que nós sonhamos. Na presença de Deus existem muitas possibilidades. E a manifestação da presença é um chamado para provocarmos algo na terra. Eu te desafio a construir tendas para hospedar a presença. Quando você hospeda a presença, você conhecerá o futuro antes das pessoas. É no lugar da presença que deixamos nossas fraquezas e somos fortes. Então, sempre que vocês puder, separe um lugar para ter comunhão com ele. Quanto mais tivermos comunhão, mais alegria, mais força, mais graça, mais favor e mais troca de fardos nós teremos. E quais são os versículos para inspirar você hoje, nesse nosso dia 42? Salmo 51, versos 10 a 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria de tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Deuteronômio 12, verso 7. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Jeremias 29, verso 13. E o Salmo 89, no verso 15. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Salmo 89, verso 15. Maravilhosas, nós estamos hoje com um insight poderoso de como nós devemos lutar as nossas guerras, como nós devemos encarar os nossos desafios. Sabe qual é o segredo da vitória? É a presença. É o que a Ana estava falando. É o shalom de Deus na minha vida e na sua vida. Então, a maior estratégia de guerra que um filho de Deus tem não é a força humana, não é a força dos seus braços, mas sim a presença do Senhor diante de todas as coisas que ele possa ter na vida. Desde o Éden, desde a criação, o Senhor tinha o prazer de se confraternizar conosco. Ele continua chamando eu e você para habitar na presença dele. Então, a questão é como você tem lutado as suas batalhas. Você está lutando com o seu próprio esforço ou você tem permitido que o Senhor lute por você? Compartilhe aqui comigo no chat como você está lutando as suas guerras. Você está lutando com os seus braços, com a sua força, com as suas estratégias, ou você está dizendo, Senhor, olha aqui o desafio, traz a estratégia para mim. O poder da presença de Deus na nossa vida. Então a Bíblia fala em vários lugares e nós trouxemos vários versículos para inspirar você hoje sobre o momento em que Deus manifesta a presença dele para mudar histórias de vida. No jardim do Éden, Deus caminhava com Adão e Eva. No final do dia, na virada do dia, ele mostrava que ele tinha comunhão, que ele tinha prazer em confraternizar com os seus filhos. E aí nós vemos ali um espaço de segurança quando o Senhor vem na virada do dia, essa presença a se confraternizar conosco. E aí o Senhor também veio se confraternizar conosco, veio estar conosco, veio para a presença no tabernáculo, quando Deus ordenou a construção de um lugar onde a sua glória pudesse habitar no meio do povo. Logo em seguida veio a Arca da Aliança, e onde essa Arca da Aliança encontrava-se, havia riqueza, prosperidade, abundância. Agora me conte aqui, você quer ter a presença da Arca do Senhor e ter abundância e prosperidade na sua vida? Depois, ele mandou Jesus, que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio morrer por nós. Deus se fez presente entre nós para que nós pudéssemos aprender a viver na plenitude da sua glória. E depois, quando o Senhor Jesus quando ele voltou para o trono, ele deixou o ajudador, que foi o Espírito Santo. Hoje, Deus está presente em nós, ele habita em nós, no nosso corpo, tornou-se a morada da presença do Senhor, através do Espírito Santo. Então, se a presença de Deus mudou o destino do passado, ele muda destinos hoje. Ele vai continuar mudando o nosso destino, o nosso presente e o nosso futuro. E você precisa entender que você precisa lutar como se você estivesse lutando com estratégias sobrenaturais. Às vezes, nós tentamos vencer sozinhos, usando as nossas estratégias, mas Deus tem um convite especial para cada um de nós hoje, para que nós possamos nos entregar com confiança a Ele. Porque eu acredito
que se você já tentou lutar com suas próprias mãos, do seu jeito, você não foi bem-sucedido. Mas maravilhosa, se você deixa o Senhor lutar com você, se você usa as estratégias que o Senhor manda para você, quando você permitiu que o Senhor guerreasse por você, com certeza, veio diferente, não veio? Compartilha aqui comigo. Eu sei que veio. Eu sinto aqui que você está aí já refletindo sobre isso. Mas quais são as formas de lutar espiritualmente? Adoração antes da batalha. Se colocar na presença antes da batalha. Apresentar o desafio ao Senhor. Então, quando Josafá enfrentou um exército poderoso, Deus ordenou que ele colocasse os levitas na frente do exército para adorar. E o que foi que aconteceu está lá em 2 Crônicas 20, 21, 22. O exército foi derrotado. Por quê? Porque foi apresentado ao Senhor. O Senhor foi adorado naquele momento. Então, adoração antes da batalha. Se você está vivenciando um desafio, você precisa apresentar esse desafio ao Senhor e orar antes de qualquer decisão. Oração estratégica, antes de qualquer decisão importante. Leve o seu desafio para o Senhor. Apresente, mostre aí, Pai, tá aqui, Pai, me ajuda que eu preciso de ajuda aqui nesse negócio. Não inventa de ir pela sua estratégia não, viu? Pelas caridades, porque você sabe que você não vai fazer a coisa direito e só o Senhor faz de uma forma que é impecável. Consagração diária. Consagração diária também é uma forma... Ai, que lindo, Ana! Consagração, Ana, consagração diária e unção. Pega o teu óleo de unção, vai na tua igreja, pega teu óleo de unção, declare versículos proféticos e convide o Senhor para governar a sua vida. Lembre-se que quando teve aqueles movimentos lá das pestes, etc., e o anjo do mal ia passar nas casas, o que foi que o Senhor disse? Coloca um sinal na porta, que na porta que tiver o sinal, o inimigo não entra. Então, consagração diária, ungir-se com óleo, ungir você com óleo, ungir sua casa, os portais da casa, para que se o inimigo vier, as energias ruins não vão passar, porque você está ungida. As energias ruins não vão passar nas suas portas, porque elas estão ungidas com óleo sagrado. E um ambiente de perseverança, um ambiente de presença, um ambiente de poder e glória. Não é apenas sobre estar num lugar, numa igreja, num templo, não. É estar na presença. É estar na presença. E se manter na presença. Não é dizer assim, Senhor, eu vou entrar na presença. Não. É se manter na presença. E aí, não é aquela coisa que você vai entrar. Não, agora eu vou entrar no lugar sagrado. Não. O seu lugar sagrado é a sua casa, é a sua vida, é o seu corpo, é a sua alma. Levar Deus para esse lugar que é o seu corpo, morada do Espírito. Porque em todos os lugares que você tiver, a presença precisa ir com você. Agora comente aqui comigo. Você já sentiu cansada antes de lutar? Ou se você tem se sentido cansada de lutar, sabe por que você tem se sentido cansada de lutar? Porque a sua luta tem sido a luta com as suas mãos, com as suas armas. Você não deu a permissão para o Senhor
entrar. Ele foi lá e toque, toque, toque. Eis que estou à porta e bato. Então, aquela sensação de que mesmo que eu trabalhe, mesmo que eu lute, mesmo que a coisa não acontece. Porque as coisas não avançam. Por quê? Porque eu estou tentando avançar pela força do meu braço. E a força do meu braço, ela existe. Porque o Senhor me deu força, inclusive. Só que tem um momento que o Senhor diz: ei, Alcineia, acalma teu coração que agora é minha vez. Então você precisa deixar que o Senhor faça a parte dele na sua vida. Você precisa aprender que existe um caminho mais poderoso, que é lutar as batalhas com Deus ao lado. Guerras espirituais. Guerras espirituais. Você já venceu? Já teve alguma? Como você reagiu? Tem momentos que você tá assim, nossa, parece que tá tendo uma guerra espiritual. E você? O que significa para você hospedar a presença? O que significa para você hospedar a presença? O que significa para você ser essa presença constante? Lembre-se dos momentos. Lá no Éden, no tabernáculo, a Arca da Aliança, Jesus, o Espírito Santo que ficou em nós, para que nós pudéssemos ter sempre essa presença. E agora eu quero que você pegue seu post-it aí, sua caneta, para que você possa anotar a tarefa de hoje. Você vai colocar aí no seu post-it qual é a guerra que você está enfrentando agora. O que você identifica como aquele desafio que você tem dito: Senhor, o que está acontecendo, hein? Como é que pode um trem desse? Eu faço e a coisa não acontece. Qual é a guerra que você está enfrentando agora? Anote aí. E agora escreva. Como você pode convidar Deus para lutar essa guerra com você? Como você pode chamar Deus? Ei, Deus, vem cá. Pai, vem cá, me ajuda aqui. Como é? O que você vai fazer? Uma ação prática. E você vai orar e declarar, entregando esse desafio, entregando essa batalha nas mãos do Senhor, porque você sabe que quando você entregar, a vitória virá. Então você pode orar: Senhor, eu entrego esse desafio para ti, eu entrego essa batalha para ti, porque eu sei, Pai, que quando eu lhe entregar, a vitória vem, porque o Senhor é a minha vitória. E aí você precisa prestar atenção que você tem uma responsabilidade, que você precisa ter um compromisso com isso. Não, olha, maravilhosa, não tenta lutar sozinha. Não dá certo, não rola, presta bem atenção, não tenta lutar sozinha. Deus já preparou uma estratégia para você. Tu tá sendo boba se tu quiseres lutar sozinha. Não, o Senhor já preparou uma estratégia para você. Busque a presença dele, que ele vai te guiar para essa vitória com essa estratégia que você já recebeu dele. Põe em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, é o que diz o Salmo 51, nos versos 10 e 11. Salmo 89, 15. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Preste atenção. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. E para finalizar, Deuteronômio 12, 7. Ali na presença do Senhor, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão, pois o Senhor os abençoou. É isso, maravilhosas. Qual é a tarefa de hoje? Qual a batalha que eu estou vivenciando nesse momento? Qual a batalha eu preciso entregar para Deus? Qual é a batalha? E como você pode convidar o Senhor para
que Ele traga a presença para a sua vida. E você aprenda a lutar com as armas certas. Anotou aí no seu post-it? Hoje está perfeito. Além de sua casa, qual é o outro lugar que você precisa hospedar a presença de Deus? Aonde você for. Para qualquer lugar que você for, você precisa levar a presença. Porque a presença não diz respeito a um lugar, a igreja, o centro comunitário não sei das quantas, o lugar do retiro, não. Você precisa caminhar com a presença. Você precisa dar lugar no teu corpo, na tua alma, na tua casa, à presença. Qual guerra você tem lutado fora da sua casa? O que você acha de construir uma tenda para hospedar a presença de Deus também neste lugar? Então, como ato profético, coloque-se fisicamente neste lugar e em comunhão com o Pai, ore um salmo, unja o local e o adore. É isso, maravilhosas. Nós estamos no nosso dia 42 da nossa jornada abraçada na presença. É assim que eu luto as minhas guerras. E eu convido a você para estar comigo amanhã, para que nós estejamos juntos em mais um dia, no nosso dia 43. Amanhã, nesse mesmo canal, às 21 horas, eu estarei aqui aguardando você. Beijo e boa noite.